Olá, estamos em mais um programa Viver Direito. Eu sou a Graziele Melo, sempre com um convidado especial para instrumentalizar você enquanto cidadão e sujeito de direito. Essa é a TVGET, uma oportunidade de Deus. Fique com a gente. No programa Viver Direito, sempre com um convidado especial, temos hoje aqui o Dr. Anderson Alcântara, que foi delegado da Polícia Civil, hoje aposentado e um grande mediador de conflitos. Muito obrigada. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Fico muito feliz mesmo de estar aqui. Inclusive, tive a honra de ter sido sua aluna, né, numa pós-graduação. E aí eu queria saber um pouquinho da sua trajetória, que você compartilhasse isso com a gente, porque você foi autor de grandes projetos assim de cidadania dentro da Polícia Civil, né? E eu acho que é muito interessante as pessoas conhecerem esse lado também. Ok, estou à disposição de vocês. É uma honra estar aqui e é muito difícil falar de nós mesmos, né? É. Mas quando a gente recebe uma bênção de Deus na nossa vida, na nossa trajetória, e a gente consegue êxito de ver as pessoas e as instituições melhorarem a forma de ser, a gente fica muito dignificado. No sentido de, tipo assim, cumprir minha missão. Exatamente, cumprindo as nossas missões, né? Verdade. E cada dia na vida nos apresenta algo para a gente poder estar tendo um objetivo e bons obstáculos para passar e fazer o bem. E como é que foi essa questão de escolher a Polícia Civil, ou ela te escolheu? Porque às vezes a gente pensa assim, né? Igual, eu escolhi a mediação, mas a mediação me escolheu e está todo mundo envolvido. Olha, a polícia foi algo como, assim, meio de família, né? O meu pai era policial civil, ele foi perito criminal há muitos anos, depois delegado de polícia. E eu ali, ainda jovem, vendo ele ali estudando, antes até de ser delegado, mas fazendo direito, então interessava nos livros, e depois, quando ele foi ser delegado, ainda vendo o exercício da função, isso me incentivava de uma forma, é isso que eu quero ser um policial. E eu entrei na polícia como detetive, na época, hoje investigador de polícia, eu entrei como detetive em 1986, e depois fui estudar direito, concursei para delegado em 1994, e aí começou minha trajetória como delegado de polícia. E o que é o imaginário, mais ou menos, das pessoas com relação à Polícia Civil que você acha que poderia ter sido desconstruída e que tem sido cada vez mais, assim? Então, isso foi realmente um grande desafio, porque me incomodava muito eu estar numa instituição tão importante, porque fazem investigações, apura crimes, investigam pessoas, situações, e a gente está lidando com tantas pessoas e ficar preocupados apenas em resolver problemas burocráticos, como inquéritos policiais, termos, etc, etc. Números, muitas vezes, também. Números, e pressionados por uma série de situações, todo mundo quer resultado imediato. Eu acho que a Polícia Civil, sobretudo na investigação, é um centro de inteligência. E entendi que eu tinha que buscar um conhecimento, ou mais conhecimento, em outras áreas, para conhecer os relacionamentos, sobretudo aqueles relacionamentos complexos que acabam se instabilizando, virando ali situações até de crime. Eu tinha que entender as pessoas, por que as pessoas fazem o que fazem, por que elas agem da forma que agem. Isso não está no Código Penal, isso não está nas leis. Então a gente nem mesmo nas faculdades. Exatamente. Agora é um pouco mais, né, pela mudança de cultura, mas... Exatamente. E foi através desses estudos que me impressionou muito, e aí eu fui me dedicar até ao autoconhecimento, né? Mas por meio de uma frase do Sócrates, aquele filósofo antigo, que falou assim: conheça-te a ti mesmo. Como que você quer conhecer as pessoas, ter esse tanto de perguntas que você está fazendo para si, para o outro, sem nem se examinar, né? Como eu vou investigar pessoas e perguntar a elas alguma coisa se eu nem me conheço direito? Como eu sinto? Como eu penso? Como eu ajo? Por que eu ajo da forma que eu ajo? Aí cheguei à seguinte conclusão, já aprofundando um pouco nessa questão do estudo de autoconhecimento, a gente entender que a gente é o que pensa. Nós somos o que pensamos.
Se você pensa, a partir do momento que você está ali pensando em alguma coisa, você já define de alguma forma suas ações. Então os pensamentos repetitivos definem ações. Ações repetitivas definem os hábitos e os hábitos definem o caráter das pessoas. Então quando a gente introjeta junto a uma outra pessoa com alguma pergunta, primeiro eu tenho que conhecê-la. E aí aprender a habilidade que eu falo que todo policial ia falar isso, mas eu acho que todas as pessoas, nas relações, até para ter umas relações duradouras, é aprender a arte de escutar. A gente ouve... quer falar. Exatamente. Não se permite escutar e acha que está escutando. Exatamente. A gente ouve, mas não escuta. Ouve porque tem ali um aparelho auditivo, mas não processa, né, a informação, a escuta, como ela deveria. E acaba que nós criamos as nossas verdades internamente dentro da gente como se nossas verdades fossem únicas. E não respeita as verdades das outras pessoas, não é verdade? Não é verdade? Não é verdade? E entendo isso como algo tão importante e tão interessante para a convivência, e até para a convivência pacífica, porque aí está o respeito às diferenças. Até quando a gente começa a respeitar o que o outro pensa. Porque muitas vezes eu entendê-lo da forma que ele pensa, na forma que ele sente, e por isso ele age da forma que age, fica mais inteligível para a gente, mais inteligente mesmo, você conhecer a pessoa, porque você se conhece. Eu na posição dele, talvez eu faria dessa forma, mas e ele como ele é? Por que ele agiu como agiu? Né? Exatamente. Porque se a gente para perceber, assim, essa questão de que entender não significa concordar. Exatamente. E ao mesmo tempo, se você se permite escutar ao outro, você sai daquela ideia assim, se coloca no lugar do outro como se fosse uma coisa simples, né? Se coloca no lugar do outro. Aí a gente se coloca no lugar do outro pela nossa perspectiva. Mas eu nunca agiria daquele jeito, eu nunca agiria daquela forma, porque a gente ainda não saiu do nosso lugar para gerar simpatia. Né? É colocar no lugar do outro com compaixão, com empatia, como você disse. Mas antes disso, para que isso aconteça, eu tenho que ouvi-lo e entendê-lo como ele é. Porque senão eu não consigo fazer essa transferência. Quando eu consigo fazer, as coisas começam a se clarear, até para a própria pessoa que você está conversando. Não, eu queria entender ao mesmo tempo, assim, estando na polícia, vendo tudo isso que você disse que via, e depois todas essas questões e essas motivações que te geraram, como aplicar isso? Foi possível ou não? É da mesma forma que hoje na mediação nós trabalhamos. Eu até digo que tem muitas técnicas que utilizávamos e utilizamos ainda na polícia, sobretudo técnicas de entrevista, interrogatório, que é muito ligado à psicanálise, questões de psicologia, que são utilizadas na mediação. E sobre tudo isso que nós estamos conversando aqui agora é tão importante, porque quando você consegue ouvir a pessoa, né, dentro dessa escuta que fazemos, e ela se mostra como ela é, e a gente faz perguntas reflexivas para que ela se mostre da forma que é e por que agiu como agiu, e eu não fique querendo apenas, às vezes como um policial, como um juiz, ou pessoas dar respostas ou ficar analisando a conduta dele ou julgando a conduta dele, naquele momento em que ele está se mostrando. Se eu não faço isso e deixo ele e faço as perguntas que o conduz, ele acaba esclarecendo as coisas que a gente precisa. Porque, no fundo, a resposta está dentro de nós mesmos, né? Então, antes da gente continuar, porque tem muito assunto para falar sobre isso, nosso tempo acabou do primeiro bloco. Fica com a gente, até daqui a pouco.